Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a disponibilidade geral das atualizações de segurança estendida para o Windows Server 2012 e o 2012 R2 habilitados para o Azure Arc. Então vamos lá. No meu blog, em julho, eu fiz uma postagem sobre manter-se protegido em ambientes locais ou multi-cloud, mantendo essa atualização de segurança estendida habilitados pelo Azure Arc. E a gente fez o anúncio, junto aí com a Microsoft, que estaria disponível isso em setembro, para que nós pudéssemos estender essa segurança para os nossos servidores on-premise ou até mesmo multi-cloud, se nós estivermos utilizando o Windows Server 2012 e 2012 R2. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver que no dia 18 dessa semana foi anunciado essa disponibilidade e a gente vai ver como que configura e os principais pontos aí que a gente precisa se preocupar para a gente poder utilizar este benefício dentro da nossa infraestrutura. Então, acessando aqui o nosso portal do Azure, nós vamos ver que nós temos algumas máquinas do nosso laboratório que rodam o Windows Server 2012 R2. Então a gente tem aqui o 2012 R2, 2012 R2, e a gente vai fazer o que agora? Nós vamos conectar nós vamos fazer a integração dessa licença. Lembrando, a minha máquina já está conectada. Depois eu vou fazer um novo vídeo no canal explicando passo a passo de como eu me preparo, para utilizar o Azure Arc. Eu tenho vídeos que a gente fez pelo canal da Cloud, mas eu vou deixar aqui uma playlist falando só de Azure Arc. Beleza? Vou preparar esse material para vocês. Então vamos lá. Veja que agora, quando nós acessamos o Azure Arc, nós temos a opção de atualizações estendidas. Tá vendo? É essa opção aqui, atualizações estendidas. Então, a gente já tem aqui uma máquina virtual rodando dentro do nosso Hyper-V, já está conectada, tá bom? Se você não souber fazer esse procedimento, eu vou deixar também o link de como que você faz o procedimento para você conectar. E a gente precisa seguir 3 etapas. Então, olhando aqui para a publicação oficial que foi publicada pela Microsoft, nós temos 3 etapas que a gente precisa executar. O primeiro passo é a gente integrar o nosso servidor ao Azure Arc, depois fazer o provisionamento da licença e depois a gente precisa vincular esta licença ao nosso servidor. E é o que a gente vai ver hoje aqui, tá? Então, a gente tem o benefício de pagar conforme o uso, e conforme a gente for modernizando a nossa infraestrutura e for desconectando esses servidores, nós podemos ir cancelando, tá? O faturamento está dentro da assinatura do Azure, então esse é um benefício por consumo, está dentro do faturamento do Azure, então isso vai vir lá computado na sua assinatura PayAs-You-Go ou no seu CSP, tá? E aí a gente tem essa flexibilidade e gerenciado pelo portal do Azure utilizando o Arc, ok? Então a gente vai seguir exatamente o que está aqui dentro. Então, voltando aqui no nosso portal do Azure, em Arc, nós vamos clicar em, lembrando, o primeiro passo já está feito, a gente já viu como faz isso, tá? Se você é novo, está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou deixar no blog esse primeiro passo, que é conectar a máquina. Então aqui eu já estou indo direto para o passo 2, tá? E depois vou montar uma playlist só de Arc, para quem me segue, eu tenho já mais de um ano que eu escrevo conteúdo em formato de blog. Eu vou passar a transformar isso tudo em vídeo para ficar mais fácil para vocês também, tá? Então, focando aqui, já tenho a máquina conectada.
atualizações estendidas, eu preciso criar aqui o meu plano para que a Microsoft comece a me cobrar por aquilo que eu estou utilizando. Então, eu venho aqui na opção criar, vou clicar em criar, e aí eu preciso definir o projeto. Então eu vou selecionar minha assinatura, eu vou dar o nome da licença, né? E aí eu tenho duas opções que eu posso configurar, que eu imediatamente habilite o ESUs, né? Que é as atualizações estendidas, né? Para todas as minhas máquinas que tiverem suporte, que forem elegíveis para isso, ou eu posso selecionar a opção ativar depois, e aí eu vou definir quando eu vou habilitar isso ou não. Então a gente pode selecionar uma das duas. Eu vou deixar aqui na opção Letter, né? Vou selecionar a região sul do Brasil, mas eu poderia colocar qualquer outra região que eu esteja trabalhando. E aqui vem o ponto legal da brincadeira. Então, primeiro, eu preciso definir, né, qual é o meu tipo de licença que eu vou estar trabalhando. Então, eu vou colocar aqui que é uma Standard. Tá? E aí eu vou definir o tipo. Né? Se eu vou fazer, se o tipo de máquina que eu estou conectada, ela é um Physical Core ou um Virtual Core. Como são máquinas virtuais, eu vou deixar na opção Virtual Core. E aí aqui a gente tem um ponto importante, né? Quantidade necessária. Na documentação, você só consegue através de um número mínimo de core habilitado. Então você precisa ter pelo menos 16 core habilitado, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou vir aqui na parte de preço e também vou deixar esse link para que vocês façam a leitura, né? A gente vem aqui e ele vai dar toda a instrução que a gente precisa. O mais importante é que a gente entenda que o mínimo para a gente começar a utilizar esse benefício nas nossas máquinas com Windows Server 2012, a gente precisa olhar aqui e ver que a gente tem a opção de 16 core, tá? Para data center ele custa este valor, tá? Eu sempre digo para você seguir isso aqui como uma estimativa. Se você usa PES-UGO, valide isso, né, com o suporte. E se você usa o modelo CSP, valide isso com o seu parceiro que te acompanha aí na tua infraestrutura, tá? Mas basicamente a Microsoft coloca, né, esses valores aqui. Veja que ela também até vai falar aqui sobre o modelo, né, PES-UGO da nossa subscription, tá? Então a gente tem a opção de 8 core e a opção de 2 core, tá? E aí é o valor de estimativa que você paga, e aqui ele também já fala sobre a parte de licenciamento para SQL Server, tá? E aí tem todo uma descrição aqui que você pode fazer a leitura, tá? Mas vamos nos basear nessa tabelinha aqui. Então o mínimo é que a gente tenha 16 core. Então é esse valorzinho aqui. Então a gente volta aqui para dentro do portal do Azure. Se eu deixasse 0, ele vai me dar uma advertência, tá? Ele vai colocar aqui, olha, não dá, você precisa pelo menos de 1, tá? Então é um pack de 16 core, e aqui você pode ir adicionando múltiplos de 2, tá vendo? Então se você colocar mais um aqui, ele vai para 18, se eu colocar mais aqui vai para 20, né? Para que eu não tenha que colocar duas vezes o de 16, tá? Então eu vou deixar 1. Se você precisasse de um pouquinho mais de 16, se fossem 20 core, você teria que colocar o número 2 aqui, tá? Então eu vou deixar 0, vou deixar o mínimo, tá? E aí ele fala sobre essa estimativa, ele já linka a gente para uma estimativa, né? Eu vou deixar também aqui as documentações, tá? E tudo que fala sobre esse benefício que a Microsoft aqui tem anunciado, tá bom? E aí aqui a gente precisa
falar que a gente está ciente de que eu preciso ter, né, um contrato de software assurance, né, ou que a minha licença do Windows Server que eu utilizo no meu on-premises, ela tenha algum contrato que seja elegível. Também vou deixar esse link aqui para a gente fazer a leitura, tá? Que não é o foco a gente falar de licenciamento hoje, mas é importante a gente entender que a gente precisa ter aí o Software Assurance no nosso ambiente para a gente ter direito a esse benefício. Elton, eu não tenho, como que eu faço? E aí você precisa acionar o time de licenciamento, validar o que você precisa de licenciamento interno para você poder ativar essa extensão e ter tempo suficiente para você migrar a sua infraestrutura. E aí a gente vai aqui em criar o projeto. Pronto, pessoal, terminou de criar, tá? Ele concluiu aqui. Se a gente precisar depois editar isso, a gente pode criar novos planos com a quantidade de core. Veja que isso aqui é o mínimo, né? Mas para o teu ambiente, né? Se o seu ambiente for maior ou complexo, você pode ir ajustando isso, tá? E depois o passo que a gente precisa fazer é vir aqui nessa parte de recursos elegíveis, né? Então a gente clica sobre essa abinha aqui, ele vai carregar essa tela para a gente, tá? E aí agora a gente vai conectar essa licenças que a gente criou, né? Esse recurso que a gente criou às nossas máquinas que a gente quer estender essas atualizações, ok? Pessoal, então o passo agora, né, é a gente clicar aqui em cima, né, do nome da nossa, o nome que a gente deu para o nosso licenciamento. Nessa opção aqui a gente vai vir editar, né? Vamos supor que a gente voltando aqui, vamos supor que a gente tivesse mais de um licenciamento. Então vamos criar um aqui rapidinho. Vamos colocar mais um aqui. Vou deixar ele desativado. ESUS. Aí a gente vai dar o nome de, vamos supor, vamos colocar aqui São Paulo, SP, que ele vai licenciar aqui as nossas máquinas de São Paulo. Só um exemplo, tá, pessoal? Para a gente ter uma ideia aqui, ó. E vou deixar aqui também, vou deixar como 32. 32 não, duas vezes aqui, ó. 32 core. Vou dar um aqui, vou dar um criar, tá bom? Ele vai fazer a implantação aqui rapidinha. Nós vamos dar um atualizar. A gente tem, ele vai aparecer aqui em breve. Vamos dar um F5 aqui. Pronto, temos duas. Veja que o status eles estão desativados. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou habilitar esse recurso aqui. Então eu clico, venho aqui em cima na opção editar, tá bom? Venho na opção editar aqui, vou dar um zoom para vocês verem. Ele tem uma chavezinha aqui, vou dar um editar, tá? Mudo para ativo. Mudo ele para ativo, né? Poderia também aqui editar o número de core e vou dar um salvar. E ele vai aplicar isso aqui para a gente, certo? Ele vai ativar para a gente, dá um F5 novamente. Um F5 enquanto ele atualiza ali. Pronto. Veja que agora ele aparece como status de ativo, né? O status dele está como ativo. Então a gente já pode atribuir essa licença para dentro para as nossas máquinas virtuais. E aí a gente pode, né, ter várias e configurar conforme o gosto, né, conforme o sabor que você preferir. Então aí a gente sim vem aqui na parte de recursos elegíveis, né? Então eu clico em recursos elegíveis, eu vejo que a minha máquina está disponível, certo? E aí eu vou dar um ajuste aqui na tela para vocês, ó. Vou dar um ajuste aqui na tela para ficar mais fácil. Vou clicar nessa opção, vou clicar aqui para habilitar, vou dar um zoom para ficar claro, ó, habilitar, e ele vai abrir para a gente
essa janela. Nessa janela a gente seleciona aqui uma Virtual Core e eu seleciono a opção que eu configurei e é o que está ativo para eu habilitar esse licenciamento, tá? Se fosse maior ou não, é legal que você pode depois usar uma estratégia aí até para questões de custo, tá bom? Eu vou dar um habilitar, vou deixar ele rodando aqui e ele concluindo, demora aí uns minutinhos, você vai dando um F5, ele está habilitado, tá? E aí a gente pode, né, como uma recomendação, voltando aqui na parte de licenças, a gente vai ver que ele tem aqui uma máquina linkada, clicando nele ele vai mostrar as máquinas, se a gente clicar aqui ele vai mostrar todas as máquinas que a gente tiver, né, conectada ao nosso Azure Arc que a gente está gerenciando, e também poder trabalhar, né, com o Update Management do Azure, tá, para a gente acompanhar essas atualizações no dia a dia. E aí a gente pode, eu também tenho um post sobre esse conteúdo, mas eu pretendo gravar um vídeo também, e aí a gente vai falando mais sobre esses recursos. O importante aqui é que a gente aprendeu que o procedimento ele não é um procedimento difícil, você precisa estar com o seu ambiente conectado ao Azure Arc. Um ponto importante e como recomendação que eu deixo para vocês aqui é que quando vocês acessarem o teu servidor do Azure Arc, você tem uma opção de extensões, né? E aqui dentro você consegue acompanhar todas as extensões que estão configuradas no teu servidor e você precisa sempre estar acompanhando se ela tem suporte de atualização automática ou não e manter o teu ambiente sempre atualizado para você manter o teu benefício e o controle aí dos teus recursos, né, fazendo essa manutenção, esse gerenciamento dentro do Azure Arc. Então, pessoal, por hoje é isso. A gente aprendeu aqui a configurar, né, a nossa licença e a conectar a nossa máquina virtual. E eu vou também deixar uma última dica rapidinha aqui. Se a gente quiser apagar, fazer o delete dessa licença aqui, a gente aciona o nosso grupo de recursos, né, onde a gente configurou o nosso ambiente. A gente procura pelo nome da licença que a gente atribuiu, né? Veja que ele vai achar que o SP, a gente pode clicar aqui e excluir esse recurso, né? Lembrando que a Microsoft entende tudo como um recurso. E a gente faz a exclusão. Fazendo a exclusão, a gente volta para dentro do Azure Arc, na parte de atualizações de segurança estendida, e veja que a gente só tem uma ativa com o nosso recurso linkado. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. O vídeo de hoje era só para a gente falar desse anúncio, né, que a Microsoft fez essa semana. Vou deixar tudo detalhado no blog. Lembrando, acompanhe os vídeos do nosso canal junto com o blog para você entender todo o contexto daquilo que a gente está falando, você ter os links para fazer as leituras, né, complementares a tudo aquilo que a gente está falando dentro desses vídeos rápidos que a gente cria. Então a gente fica por aqui, obrigado, não esquece aí de seguir a gente, compartilhar e vai ajudar demais. Até mais, até a próxima, fiquem com Deus.